partir de agora, você começa a acompanhar o programa mais humano da televisão brasileira. Toda semana recebemos convidados para saber quais lições eles aprenderam ao longo da vida, como se transformaram no que são, porque aqui nós sabemos que tudo sempre vai depender da educação. Aos 5 anos de idade, ele já chamava atenção por sua performance nas festinhas. Formado em pedagogia, ensina qualquer pessoa a dançar. Aos 10 anos, começou a desfilar como passista no carnaval. Durante 6 anos, trabalhou intensamente com Elba Ramalho. Também é jurado do Dança com Famosos e esteve na equipe que recebeu o Papa Francisco no Brasil em 2013. Eu estou falando de ninguém menos que Carlinhos de Jesus. Carlinhos, seja muito bem-vindo. Mas antes de qualquer pergunta, eu quero te apresentar, vem produção, o mascote da educação. Olha que grossinho, o meu Lucão, que coisa mais gostosa do mundo. Pode levar a produção, só queria mostrar para você, Carlinhos. Eu também tenho o meu aqui, ó. Que é o meu neto. Que gracinha! Muito lindo, muito lindo. Ai, a gente fica apaixonado por esses seres tão puros, né? Esse é o Lunga, é o meu neto. Ele é filho da Tainá, minha filha, e do Play, meu genro, né? E às quintas-feiras ele vem aqui para casa por conta da faxina lá na casa dela, e eu e minha mulher aqui amamos, ó. A gente não vive sem eles. Eles já são parte da família, não tem jeito, é que você falou, é meu neto. É demais. Amo de paixão. Lá, mas vamos lá para as perguntas, que educação passa voando. Lindo, maravilhoso. Quando eu tive aí, ele não estava aí, né? Não conheci. Não, ele é o xodó da família. Ele é tão novo, ele está com ela há um ano, mais ou menos. O meu deve ter uns 3 meses. Mas, Carlinhos, vamos lá. Quando você começou, e aí eu iniciei o programa falando disso, né? Que você começou muito cedo. Como é que foi a educação que você recebeu no sentido de apoio? Porque muitas vezes as crianças não têm apoio da família. A família acha que deve seguir por um lado. Ainda mais no passado, né? Poxa, dança é uma coisa que não vai dar dinheiro, tem que estudar, porque parecia que dança não era estudo, teatro não era estudo. Como é que foi isso lá na sua família na infância? Olha, isso não foi diferente para mim, né? Quando eu era pequeno, a minha mãe sonhava que eu fosse médico, né? Que eu me formaria em medicina. Então, eu cresci com essa coisa de fazer medicina. Meu pai não interferia tanto nisso, não, mas eu, com 10 anos, quando disse para o meu pai que queria entrar para uma academia de dança, ele me botou numa academia de jiu-jitsu. Ele, não, imagina, o único filho homem dele botar em academia de dança, o que é isso? Trouxe uma proposta de uma academia de jiu-jitsu. Então, claro, eu tive uma resistência. Quando eu optei pela dança como profissão, eu já era adulto, né? Eu já trabalhava, já tinha meu emprego, então já era meio que dono da minha vida, né? Porque eu danço desde 4 anos, mas socialmente, curtindo. Mas como é que foi para você sufocar isso? Como é que você, quais mecanismos, né, mentais, enfim, o que você pensava naquela época para sufocar essa tua paixão? Porque você é apaixonado. Olha, eu vou te dizer que eu canalizava todo o meu potencial, tudo que eu queria fazer de dança, nas festas, nos bailes, nas danças que eu fazia socialmente. Morar no subúrbio é isso. O subúrbio tem essas atividades sociais, assim, aniversário, batizado, casamento, né? E até enterro tem festa. Então, os curufins, né? Enfim, eu participava dessas festas e canalizava para essas festas todo o meu potencial e toda a minha vontade de dançar, né? Com 7 anos, com 8 anos, eu comecei a desfilar em escola de samba. Então, você imagina, aquele desfile para mim era como se fosse minha vida toda.
de eu poder Imagina. fazer aquilo ali que eu queria. E Mas para a sua família não tinha problema você desfilar em escola de samba, isso não era problema? A princípio também teve. Minha mãe não queria, meu pai queria, minha mãe não queria, meu pai queria, e venceu o meu pai e eu desfilei. Né? Então, e minha mãe só curtia esse meu lado da dança desde menino, quando eu ia às festas com eles, que eu dançava com ela, né? Quando eu dançava em família, nesses encontros sociais. Fora isso, eu tinha que estudar para ser médico. Só adulto é que eu me liberto disso e opto pela... Né, com 10 anos, antes disso, com 10 anos, meu pai me botou numa academia de jiu-jitsu em vez de uma academia de dança. E você frequentou a academia de jiu-jitsu? Eu entrei 5 dias fazendo a academia de jiu-jitsu e depois eu disse, não é isso que eu quero. E meu pai só me olhou assim como uma coisa da dança quando ele era solicitado para as festas, convidado para as festas. Ele era convidado para todas as festas sociais no bairro. E era solicitado a ele que levasse, traz o seu filho, Carlinhos, ele faz o maior sucesso nas festas, as meninas adoram dançar com ele. Meu pai machista, baiano, né, achou aquilo o máximo. Meu filho é desejado, é cobiçado pelas meninas para dançar. Aí é que ele achava bonito eu dançar. Aí ele achava bonito eu dançar. E só adulta que eu me liberto disso, opto pela dança. Minha mãe achou que eu era louco por largar. Eu era funcionário público, tinha um emprego numa repartição pública, e só a única pessoa que me deu apoio quando eu quis sair da repartição pública e me dedicar só à dança foi a minha mulher. Como é que foi isso dentro de você? Porque a gente sabe que pai e mãe são aquelas primeiras figuras, né, que a gente olha e fala, caramba, eles são os donos da verdade. A gente, criança, acha muito isso. Como é que era para você? Era angustiante? Você em algum momento pensou, não, minha mãe tem razão, eu vou esquecer disso? Ou sempre foi uma coisa que você falou, não, quando eu puder, eu vou levar em frente o meu sonho? Como é que era para você? Eu levei isso dessa forma mesmo. Não foi uma coisa que me torturou muito. Né? Era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, mas eu me continha e entendia que eu tinha que estudar, que não era aquilo e tal. Mas, por outro lado, também, tamanho eram as festas sociais no bairro, tinha festa o ano inteiro. Festa junina, em junho, janeiro era Réveillon, né? Natal, Réveillon, começava aí, depois vinha Carnaval, depois vinha Sábado de Aleluia, né? E por aí vai. Festas juninas e tal, a festa do folclore nas escolas. Sim. Então, a minha vida quer dizer, o universo te chamou, não teve jeito, né? E eu participava, então acho que isso acalentava essa minha possível frustração de não fazer, né, aquilo que ou seja, de entender que meus pais que estavam certos, que eu tinha que estudar. Então eu metia, eu estudava, não sei o quê, bababá, sempre fui bom aluno, mas muito, muito bagunceiro. Então, as notas fracas que eu tirava é porque eu estava suspenso, é porque eu matava a aula, por isso, por aquilo. Mas quando eu me dedicava para estudar, eu sempre fui, vamos dizer assim, que eles chamavam, ele é inteligente, mas é disperso, é rebelde, é bagunceiro, e isso atrapalha as notas dele e tal. Então, acho que eu fui levando assim, e só despertei para isso realmente adulto. Eu digo, não quero mais. Foi quando eu cheguei para minha mulher e disse para ela que a dança, não sei o que e tal. E aos poucos a gente foi entendendo isso e até que eu chegou ao ponto de eu sair do meu emprego no Estado. Então, quer dizer, foi uma transição gradual que te garantiu continuar contribuindo no orçamento de casa, enfim, que não mexeu muito com a tua vida nesse sentido, porque sempre é o medo das pessoas. Eu vou atrás do meu sonho, mas caramba, que preço eu vou pagar? A realização disso, né, porque depois eu já estava formado, já tinha um emprego estável, bem estável, tranquilo, tinha cargo de chefia, sabe? E tal, um emprego funcionário público, ou seja, com emprego vitalício, tudo estabilizado, minha vida, casado, já estava no meu segundo casamento, estabilizado, tranquilo. Então, realmente, era uma decisão assim, de eu sair do certo, do sólido, de um emprego
e parti para um mundo que eu não sabia o que podia ser, para autônomo. E com dança, num país altamente preconceituoso, principalmente com a cultura popular, né? Um homem dançando e tal. Então, era uma coisa que, né, foi assim, muito corajoso da minha parte, da minha mulher, né, e da gente ver que realmente isso estava me ajudando muito financeiramente. Até que, no final, eu não conseguia conciliar as agendas. Meu trabalho, meu funcionário público e a dança. Aí eu opto pela dança. Eu digo, não quero. Aí sim é que eu me liberto e vou fazer aquilo que eu, desde garoto, queria fazer, que é uma inspiração. É uma inspiração. Agora, Carlinhos, você sabe que tem muita gente bonita realizando trabalhos incríveis por todo o Brasil. Eu fui conhecer um deles. Vamos conferir? Cidade Alta, Cordovil, zona norte do Rio de Janeiro, e eu estou na ACA Casa de Bambas. Aqui, as crianças aprendem a reciclar o material e transformar em instrumento musical. Essa cabaça está sendo feita de jornal. Esse tambor foi feito com PVC e garrafas PET. As crianças aqui aprendem que com caixote de feira elas podem produzir um tambor e vender esse tambor por R$ 150. É consciência ambiental, reforço no orçamento e ainda aprendem a matemática ali, construindo os instrumentos. O responsável por isso, mestre Jagunço. Mestre Jagunço, qual é o sentimento que fica aí no seu coração, nesse momento tão difícil para todo mundo, está realizando esse trabalho? Sentimento de gratidão. Então, o primeiro passo, você está gerando renda num momento de pandemia como essa também, é um momento importante. Segundo passo, essa questão da consciência ambiental. Quando você sai com o aluno para a rua, para recolher a matéria-prima, você está levando para ele uma consciência que ele não tinha. A gente sabe que dentro dessas favelas do Rio de Janeiro, jogam-se muitas coisas fora, né, que chamam de lixo, nós chamamos de matéria-primas. Pegamos essa matéria-prima e a gente faz instrumentos. Então, duas coisas que dá dinheiro no Brasil, lixo e pobreza. Né? Então, a gente pega isso que chama de lixo, transformamos em arte, e isso vai gerar renda para essas famílias nesse momento de pandemia muito delicado. Então, eu quero que você mostre como é que foi feito esse berimbau. Esse berimbau é feito de garrafa PET, tubo de PVC e arame de pneu. Uau. Totalmente reciclado. Uau, então bora ver esse som, vamos ao que interessa. Escutem Som aí. na caixa. Voltamos ao estúdio. Sem dúvida, um trabalho muito importante, né, Carlinhos? É muito importante e é tão bom ver pessoas que se dedicam, né, que se empenham, né, em fazer o que gostam, né, e que fazem muito bem feito. É muito bom ver esse empenho, né, em prol de um trabalho, de uma realização profissional. Como é o seu? E aí a pergunta que eu te faço agora é a seguinte: qual o fato da sua infância, uma frase que você tenha ouvido de alguém, pode ser do seu pai, da sua mãe, da sua família, de algum vizinho, que você carrega com você até hoje, e como você usa essa frase ou essa lição que você aprendeu na infância? Olha, uma coisa que me marca muito, que eu utilizo muito quando estou ensinando, principalmente aos homens a dançarem, eu acho que isso teve uma contribuição muito grande para mim, e principalmente para todos que passaram, né, para os homens que tinham uma preocupação em relação à dança. Era assim: homem não chora, homem não chora, homem não chora, não dança, não rebola. Homem não chora e não rebola e não dança. Quer dizer, era um limite que se travava com uma questão cultural, né? E uma limitação que o homem jamais... Eu, para chorar... E é engraçado, eu saía escondido para chorar, porque meu pai dizia que homem não chora, homem não dança, homem não rebola. Nossa. Né? Travar a questão corporal, né? Quando eu me via nas festas juninas, que eu era assim, todas as festas
que tinham no bairro. E na minha escola, eu era convidado, tanto que meu pai era convidado e recomendado a me levar, porque eu era a atração das festas. Então, de eu soltar o meu corpo para a dança, né? E eu uso isso até hoje. Foi uma coisa que me marcou muito, não me traumatizou, mas me marcou. E eu uso isso no discurso, né? Quando eu dou, às vezes até brinca, todas as mulheres gostam de ver o bumbum de um homem mexendo. Gosta ou não gosta? É a mulherada, eu amo, não sei o que. Aí os caras já, na brincadeira, a gente já relaxa, né? Essa tensão, essa questão cultural que atravessa séculos e que invade o corpo dos caras, e os caras ficam que nem dois de pau. Mexe o bumbum! Os caras mexem o ombro. Né? Eu acho que essa frase, isso é uma coisa que me marcou muito. Legal, e que você tenta mostrar para as pessoas exatamente o contrário. Você sabe que você... essa experiência que eu tive, isso que eu falo, quando eu conto essa história para eles, é impressionante. A cada 100, eu diria que 80 soltam o corpo de imediato. Os outros 20 levam um tempinho, mas eu consigo que 100 em 100 realmente soltem o corpo. O que você acha, Carlinhos, que fez você ser essa pessoa de tanta coragem, de trocar um emprego público por alguma coisa que você goste? Porque gostar e estar apaixonado, tem gente que se sufoca nisso, que morre sem ter os seus sonhos realizados. O que você diria assim, o que você ouviu, ou o que você acha que aconteceu contigo, que te transformou nesse homem que teve coragem de ir, de fazer, de rebolar, de falar para todo mundo, não é nada disso, homem dança, homem rebola, as mulheres gostam? Bom, eu acho que primeiro é formação, né? O caráter, a tua idoneidade, né? A tua cultura, né? A educação, isso é muito importante. E isso vem de criação, pai e mãe. Eu acho que começa aí. Né? De ser fiel, né, a si mesmo. Meu pai, eu sempre tive uma criação assim, muito de eu assumir as coisas que eram feitas, tanto que quando tinha problema na escola, soltou uma cabeça de nego, deu merda, nego chama, quem foi que fez? Eu era o primeiro, não deixava ninguém ser acusado, eu assumia as coisas. Então, essa coisa da coragem, essa coisa do enfrentamento, do assumir aquilo que você, seja bom ou seja ruim. Se foi ruim, você assumir, né, a culpa. Se foi bom, você, né, ficar feliz que você tomou o passo certo, mas assumir as coisas que você quer, que você fez, que você quer para a sua vida. Né? Segundo, a companheira, né, a companhia, a tua companhia, o teu habitat. Né? Eu sempre fui cercado por pessoas, de uma certa forma, ligadas à cultura, ligadas à arte, né? Já estava envolvido em festas, depois escola de samba, depois eu frequentava muito a casa do Sérgio Cabral, jornalista, né, porque a mãe dele, a tia Regina, morava em Cavalcante, a família é de Cavalcante. E ele te chamava nas colunas de Fred Astaire brasileiro, né? Ele depois me dá esse codinome que assim, eu tenho maior honra, partindo dele, que partiu, né? E tendo essa referência, não que tenha sido a minha referência na dança, né? Não resta a menor dúvida que eu sou fãzão do Fred Astaire, mas não era a minha referência de dança. Mas é uma honra, uma honraria, né? Partindo de quem partiu e de quem se tratava você ser comparado. Então, acho que isso tudo, e por final, né? A minha mulher, né? Eu não sei se eu tivesse casado com outra pessoa, se eu teria seguido o caminho que eu segui. Não resta a menor dúvida que eu já casado, é claro que eu compartilho e compartilhava naquele momento as decisões que eu tinha que tomar na minha vida, porque as coisas lá em casa eram todas divididas, conta do telefone, PTU, disso, da água, do gás, a gente, né? Então eu tenho que compartilhar a minha vida. Com certeza. E foi decisiva também dela abraçar a minha causa. Né? Como encontrar esse relacionamento? Como apurar para encontrar um relacionamento de tanta parceria e apoio? Deus, né? Eu acho que é Deus. Deus e o coração, né? Ouvir o coração. Você tem coisas que você olha e você se apaixona. Né? Geralmente você olha para um celular, se apaixona e quer comprar esse celular.
Você olha para uma roupa, se apaixona, porra, que roupa linda, e quer comprar. Agora, Teve alguma frase? a companheira, a mulher da sua vida, não é com os olhos que você vê, é com o coração. O coração também enxerga, né? E eu acho que quando o coração enxerga e Deus está no comando, né? Você tem todas as vibes, né? As energias que rolam em torno de você, a tua criação, tua educação, teu pensamento, tua índole, teu caráter, não sei o quê, o ambiente que você vive, e de repente teu coração enxerga uma pessoa dentro disso. Né? Não é o olho que viu o celular e quis comprar, é o coração que viu e quer. Só para concluir isso, Dani, a minha mulher é o meu oposto. Né? Ela dorme à noite e eu à noite trabalho. Né? Ela é a mulher do dia, eu sou o homem da noite. Ela é médica, eu sou artista. Ela é mineira do interior de Minas Gerais, eu sou carioca dessa cidade. São relações, foi criada de uma forma, sabe, bem mineirona, mulher, e eu, homem, criado com uma liberdade. E, de repente, a gente se encontra e a gente se encaixa de uma forma, como a noite para o dia se encaixa. Isso é coração, não resta a menor dúvida. O Feitiço de Áquila, não é? Parece o filme. Como você supera, diante das lições da vida, como é que você supera as dificuldades, Carlinhos? Mais uma vez, eu não acredito que o ser humano faça as coisas sozinho. Ninguém faz nada só. Né? Por mais que você crie, se você inventou uma coisa, então depois você tem que levar para outros e outros desenvolvem. Quer dizer, é todo um processo em que o homem nunca está só. Uhum. E, mais uma vez, eu acho que quando as dores que me vieram, que não foram poucas e não menos intensas, eu estava com a família. Eu tenho, né, a minha filha, que é muito forte. Minha filha tem um pouco de mim e muito da mãe. Né? Tem um pouco dos dois. Né? Desde a aparência física ao gênio, a forma de lidar com as coisas e tal. Então, acho que é isso. Uma filha e uma mulher. Né? E toda uma criação, toda uma educação. Hoje o meu apoio todo é familiar. Né? Então, acho que eu supero com isso, com a minha maturidade, não que eu tinha sentido tantas dores ou as mesmas dores no passado que me amadureceram. Não. Ao longo da minha vida, eu acho que foi isso. Eu amadureci, né? Eu fui educado e preparado, né, por uma família que não teve uma vida tão fácil, também não teve uma vida na miséria, mas sempre soube equilibrar o dia de comer uma carne ou o dia de comer a farinha. Né? Então, eu acho que eu me preparei muito para isso. E, por final, eu tenho uma parceira que é, nossa, é uma fortaleza. Paixão, que delícia ouvir você falar isso. Eu sei que é difícil, porque a tua vida né, muito movimentada, você passou por muitas coisas, eu conheço boa parte da sua história, já não é a primeira vez que eu te entrevisto, mas qual você acha que foi a lição que mais marcou a sua vida? Olha, eu acho que foi muito do meu pai. Né? O meu pai foi um homem que teve todas as chances boas nas mãos. Ou seja, não que estavam nas mãos dele, mas se ele quisesse, ele teria tudo aquilo. Mas em nome da família, em nome meu pai era muito honesto, um cara muito sério, né? Um fanfarrão, um brincalhão, adorava festa, adorava música, adorava receber as pessoas em casa, ele colecionava uísque, chegava no fim do ano, ele recebia uns caras que sabiam beber uísque, ele abria o uísque de coleção, que ele ganhava, que ele recebia e tal, mas ele adorava receber e tal, mas, por outro lado, ele era um cara muito conservador nesse sentido, principalmente da palavra. Se ele dissesse uma coisa a você, ou se você tivesse um entendimento do que ele representava na política, porque ele era político, ele jamais te decepcionaria. Se ele dissesse que é isso, eu sou assim, 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 pudesse ter o que tivesse, ele jamais se renderia. E a gente está no finalzinho da entrevista, e eu acho que é isso que você passa.
essa lição de dignidade, de ter palavra, de saber que por mais angustiante que seja o momento, você está ali inteiro e você sabe quem você é. E agora, Carlinhos, no final dessa entrevista, eu vou te falar uma coisa que você me ensinou e que até hoje, assim, tem um impacto na minha vida muito grande, que foi quando eu fiz uma entrevista com você para o meu canal no YouTube e você falou sobre a perda do seu filho, a questão do Papa Francisco, de se Maria pôde perder o filho dela, por que isso não poderia ocorrer comigo? E essa frase, assim, porque mostra a sua humanidade, o quanto você não olha só para si, você olha para a humanidade, para quem somos. E esse programa tem muito a ver com isso. Então, eu quero te agradecer por essa lição de vida que você passou para mim e passou para todo mundo que assiste a entrevista, que passa lá pelo canal e fala, nossa, que entrevista bacana. É sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada por você tirar um pouquinho desse tempo, que mesmo na pandemia a gente sabe que é uma loucura. Esse programa, inclusive, está sendo gravado aqui da minha casa, porque a gente está evitando ir para o estúdio nesse momento de pico de pandemia. Então, tudo para a gente se manter o máximo possível seguros diante dessa situação. Muito obrigada mais uma vez, Carlinhos. Obrigado a você por essa oportunidade. Um grande abraço para você, para toda a equipe. A gente está realmente nesse momento tão difícil e se falando por uma tela, né? Mas receba o meu carinho para você e para toda a equipe e para todos que nos assistirem. Um grande abraço. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9h. Educação, se você não se envolver, não cola. Momentos de paz, saúde e até lá!